Dal Naerp. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, boa noite, eu sou Nicolas Souza, aluno do curso de jornalismo da UNAERP, e esse é o projeto Memória da Comunicação de Ribeirão Preto, um projeto de extensão do curso de jornalismo da UNAERP, que esse ano se dedica aos 100 anos da rádio em Ribeirão Preto. O programa de hoje é produzido e apresentado pelos estudantes de jornalismo Kelvin Vendito, Nicolas Souza, Larissa Gomes e Michael Bastos. E para apresentar o nosso convidado, Larissa Gomes. Obrigado, Nicolas. Boa noite a todos. Hoje nós temos o prazer de receber o Luiz Eduardo Rebouças, mais conhecido como Dudu Sabe Tudo. Ele que é um profissional com uma ampla experiência em diversas emissoras de rádio de Ribeirão Preto, assim como também nas outras cidades, São Carlos, São José do Rio Preto, Araraquara e também Marília. Suas habilidades comunicativas deram-lhe oportunidade para trabalhar como narrador, repórter e também comentarista esportivo. Sua carreira, no entanto, não se limita apenas no radicalismo, como também se estende para o jornalismo em si. Junto à sua esposa, manteve por 35 anos o jornal Metrópolis, uma mídia alternativa impressa que pendurou após o final da Covid-19. Sua trajetória no rádio de Ribeirão Preto é digna de destaque e merece ser recordada. Seja bem-vindo, Dudu. Muito obrigado. Muito obrigado pela lembrança, muito obrigado ao Gil Santiago, que me indicou para vocês. Muito obrigado por ter esse programa aqui, que dá oportunidade para a gente ter um contato com vocês, né? E eu chego aqui com um sentido de responsabilidade, porque o Gil me indicou e eu sei que vocês estão na labuta aí para um profissionalismo, não é isso? Então eu espero ser útil a vocês. Com certeza vai ser. Boa noite, Dudu. Eu gostaria de começar perguntando quando você iniciou na rádio. Rapaz, lembrar essas coisas é lembrar da idade, né? Eu estou além de 79 anos. Eu sou de março, 17 de março de 45. No meu tempo não tinha escola de rádio, faculdade de rádio. Era uma paixão que a gente tinha. Eu era de São Carlos e naquele tempo as emissoras de São Paulo, usavam muito as ondas curtas, que pegavam muito bem aqui no interior. Pegavam muito bem. Qualidade espetacular. Local. Som local. E eu ouvia muito as rádios de São Paulo. Particularmente a Rádio Bandeirante de São Paulo. Tinha uma grande programação. Começava de manhã com jornalismo. Era a primeira hora, uma coisa assim. E depois ia um programa que tinha um senhor daqui de Franca. Ai, meu Deus. Deus me ajude a lembrar o nome dele. Liporassi. Vicente Leporassi. Liporassi foi o comentarista de Ribeirão. Vicente Leporassi. Senhor extraordinário, de uma coragem. Ele criticava, enfrentava, cobrava. Sabe, tinha uma voz impotente. E ele encerrava o programa dizendo assim: tudo que foi comentado aqui é responsabilidade de Vicente Leporassi, que sou eu. Então a rádio não tem nada a ver com isso, né? Era tipo o Wilson Tony, desse jeito. Ele era, de fato, ele era. Ele era realmente uma pessoa muito atuante. Bom, enfim, eu me baseei em rádio, gostava de rádio. Aí fui levado, assim, de uma hora para outra. Eu joguei futebol de salão em São Carlos. Eu estava vendo, naquele momento, eu era juvenil até antes de completar 18 anos. Eu estava vendo um jogo lá em São Carlos, naquele tempo havia São Carlos, o interior todo tinha grandes campeonatos municipais de futebol de salão, tudo, né? Basquetebol. E eu estava vendo o jogo
e faltou, a rádio estava transmitindo, e faltou repórter. E eles me conheciam, eu tinha contato com eles, tinha um comentarista que trabalhava no Sesc de São Carlos, Marivaldo Carlos Degan. E tinha outro Pedro Alcires, também trabalhava no Sesc, trabalhava em rádio. Então me chamaram, vai lá, assim, de repente, vai lá, pode fazer a reportagem. E eu repetia sempre a mesma pergunta, né? De improviso, assim, tal, sempre um jovem e tal, aquele impacto. Mas foi por aí que eu comecei. E aí fui chamado para trabalhar na Rádio Progresso, no esporte, consegui ir lá. E o esporte foi uma grande escola. Não ganhava nada, não tinha que ganhar mesmo, porque estava aprendendo, né? E foi por aí. Depois, mais para frente, depois do esporte, trabalhar em várias transmissões. Eu fui narrador, fui comentarista e fui repórter. E eu, muito burro, eu preferi ser repórter. Adoro dar notícia. Burro por quê? Porque é o mais cansativo. Você tem que ir atrás da notícia diariamente, tem que entrevistar técnico, jogador, diretor, torcida, né? Tem uma exigência física para você. Além de descobrir matérias. Mas, gente, quem gosta, eu gosto da notícia, eu tenho paixão em dar notícia. Que coisa incrível. A gente nasce com isso aí, né? E, inclusive, agora, eu com a minha mulher, Heloísa Bolelli, frequentamos muito a Unimed aqui em Ribeirão Preto. E nós somos sócios da Unimed lá. E a gente está sempre lá participando lá tem muita sessão de memória, sessão de conhecimento, cultura, mas exercícios, ginástica. E por que eu falei isso aí? Da notícia. Então eu dei para o pessoal uma grande notícia, que eu fiquei satisfeito e tal, e o pessoal gostou, que, não sei se vocês já sabem, o Sesc comprou as dependências da Recreativa, da Recreativa Esporte, 40 milhões de reais à vista. Eu conheço muito o gerente do Sesc, o Mauro, a gente frequenta muito o Sesc, e ele nos contou. Então, e eu fui dar notícia para o pessoal, tá aqui e tal, o pessoal gostou. Então, eu tenho paixão de dar notícia, é engraçado, é uma coisa que está na gente. Eu gosto de informar, gosto de descontar as novidades, entende? De ordem geral, qualquer notícia eu gosto de informar. Até hoje. Até hoje. Até hoje, a paixão não morreu, a paixão, não. Né? É da pessoa, né? Eu gosto de ser útil também. Eu gosto muito de ser útil, porque, sei, tá na gente. Ô, Dudu, então o senhor não teve um sonho? Falou assim, eu vou trabalhar com jornalismo. Isso aconteceu de forma natural mesmo. Exato. Quer dizer, na verdade, as que tinha lá inconscientemente havia esse sonho, essa vontade, né? Ouvindo as emissoras de rádio de São Paulo. E assim, mas não partiu de eu procurar alguém. Me procuraram, né? Eu tenho até uma entrevista aqui com o Carlos César Barbosa. Carlos Barbosa é o promotor público. Carlos César de Souza, grande jogador comercial, de alcunha canhotinha de ouro. Cobrava uma falta magnificamente. E já aproveitando o comercial, teve um timaço em 66, como o Botafogo teve em 70. Quase foram campeões paulista, times maravilhosos. E eu tive a sorte de viver a fase do Botafogo. Comercial não, eu não estava aqui. Comercial morava em São Carlos com meu tio, fui criado por tios, perdi minha mãe muito cedo, aos 7 anos, então ele gostava muito de esporte. Então ele, o primo dele, levava a gente para ver jogos. Então vi jogos aqui do Comercial, vi jogos do Botafogo. Vi a primeira vez o Botafogo, foi até em Araraquara, perdendo da Ferroviária por meia dúzia de gols a 3. Quando a Ferroviária ascendeu a primeira divisão de profissionais. A Ferroviária tinha um timaço também, porque naquele tempo todo funcionário da Estrada de Ferro Araraquarense, que acho que não tem mais, era sócio da Ferroviária. Então entrava muito dinheiro para a Ferroviária. Ela tinha um timaço. E formou grandes jogadores, Dudu, Bazani. Bazani foi o grande nome da Ferroviária. Retomando a sua trajetória, seu início de trajetória em São Carlos, você comentou da Rádio Progresso, que foi a primeira que você trabalhou, certo? Foi. Quais outras, além dessa, você atuou em São Carlos? Essa foi a única? Naquele tempo, hoje tem mais uma, que é a Rádio Realidade. É a Rádio São Carlos. Trabalhei também um pouco na Rádio São Carlos. Quantos anos? Eu acho que
não chegou a anos, viu? Porque depois eu saí logo, fui para trabalhar em Marília Certo, e já saí de lá, certo. entendeu? O rádio de São Carlos, naquele tempo, era muito primário, era muito amador. Era muito amador. Então, a gente que queria seguir carreira, tinha que sair de lá. Entendo. Cidade pequena também. Hoje está com uns quase 300 mil habitantes. Mas perto de Ribeirão, é menos da metade do que Ribeirão Preto. Sim. Aqui oferece. E outra coisa, como eu falei, aqui nós temos hoje 4, não sei quantas emissões de rádio, no mínimo 4, né? Esse ano Tem uma chegaram época- mais rádios em Ribeirão. Veio a Mix FM, Metropolitana FM. Nossa, Tem mais uma rádio lá que é o Sistema Mega. e tudo rádios profissionais, contratos profissionais? Sim, Que são bom, rádios que na verdade, filiais de São Paulo. Essas bom, rádios que que vieram bom, para cá. que bom. Registra tudo direitinho? Registra. A Massa FM veio também. Que ótimo. Massa- Do Ratinho. Do Ratinho. O Ratinho. Massa FM veio também. Inclusive, Dudu, você comentou que você já começou na rádio, assim, sem formação e tal. Naquela época não exigiam formação ou não Não. tinha, não era comum? Não tinha Não faculdade. tinha, né? Não tinha. Você aprendia na raça. O que você gostava, você ouvia. Os professores eram os radialistas de São Paulo. Por quê? Porque você ouvia eles. Pegava Ouvia referência. Em ondas curtas. Eram muito boas. Pegava no interior muito bem. Você ouvia muito bem. E então você acompanhava e você ia prestando atenção. O que, para mim, acabou sendo bom e acabou sendo ruim, porque o pessoal de São Paulo metia o pau. Tinha um Pedro Luiz, narrador maravilhoso, dava uma emoção. Porque a emoção que o rádio dá, a televisão não dá. Sim. O narrador. Não dá. É O verdade. rádio dá. E o Pedro Luiz, para mim, era o que mais me emocionava. E ele tinha um comentário à noite. Daquele time, como eu falei, não tinha televisão. Era às 20h30 o comentário dele. E ele metia o pau em tudo. E eu, inexperiente, queria ser o Pedro Luiz de São Carlos. Quer dizer, Queria fazer igual. mas hoje eu me arrependo, porque você tem que ter uma base, tem que acompanhar, saber, ponderar. Hoje, por exemplo, eu me tornei um crítico. Tem gente que critica, gente na TV, gente no rádio, critica os clubes e tal, né? A gente tem que ponderar, tem que ver, caramba, tem que ver a condição financeira do clube. Como é que vai fazer? É verdade. Só para terminar, o Botafogo de Ribeirão Preto está em má situação aqui. Aliás, o Botafogo, lamentavelmente, tem um dono. E é um dono que você vai na internet e não falam bem, a imagem dele não está muito boa, não está boa lá não. Entendeu? E está com uma dívida colossal. Isso é muito triste para mim. Que eu vi o Botafogo, meu Deus do céu, né? Grandes diretores do Botafogo, gente, apaixonados que punham dinheiro. Tinha o senhor Mauro Sacchi aqui em Jardinópolis, fazendeiro, hoje é seguido pelo filho dele, já faleceu, Maurinho Sacchi, que ele punha dinheiro, mas era assim, nunca pôs dinheiro e perdeu. Porque tinha compromisso de pagamento imediato no futebol, o Sim. clube. E o clube não tinha dinheiro, não tinha caixa. Então ele adiantava, no jogo seguinte, entrava dinheiro para o clube restituía ele. E assim foi. Então teve grandes apaixonados. Atílio Benedini Neto, já falecido. Nossa, meu Deus do céu, que paixão tinha o Atílio. Todos eles, do comercial, o seu Mário Riz, que morreu com 100 anos. Nossa, foi a melhor fase comercial foi com ele. Depois o Abib Curi também faleceu. Hoje o Abib está com Alzheimer, coitado, pelo que sei. E também foi uma fase muito boa, muito boa. Isso foi ótimo para a gente, que era radialista. Porque pegamos clubes assim, competitivos, de grande torcida, grandes rendas. Tá diferente hoje, né, Dudu? Infelizmente, hoje, o Botafogo jogou com o Palmeiras, aí parece que deu boa renda, né? Mas não está. Segurou o resultado, mas desclassificou, Não, mas né? eu digo renda. A renda, não, lotou. Lotou, né? Lotou. Isso é importante. Lotou. Mas não tem mais condição. E outra coisa também, gente, eu já vou antecipando aqui, uma coisa muito ruim para o futebol brasileiro, não para o brasileiro, foi a extinção do tempo, o encurtamento do tempo de disputa do Campeonato Paulista. Ele levava quase mais de 6 meses. O brasileiro era curtinho, depois que veio o brasileiro. A grande disputa era o Campeonato Paulista.
Então, o que acontecia com isso? Os clubes do interior tinham a oportunidade de lançar os seus jovens jogadores, as suas revelações. Porque o campeonato sendo longo, você perdendo um jogo, você tinha tempo de recuperar no jogo seguinte. O campeonato era muito comprido, como falei, muito longo. E hoje não. Hoje são 3 meses, o time fica apavorado. Qual é a meta? Não ser rebaixado da segunda divisão. Então você não pode pôr garoto, porque o garoto ele tem altos e baixos até se firmar. Né? Como no rádio, vocês também vão ter um altos e baixos até se firmar. Sim. Né? Então, foi um péssimo. E o clube, o mal, que os clubes do interior, e também prefeitos do interior tinham que se reunir, tinha que botar política nessa coisa aí tudo, radialistas, jornalistas, tudo, para cobrar. Porque ficar na mão de um pessoal que manda lá de cima, pô. É verdade. Não tá certo. Prejudicando a gente, não. É verdade. Pois não. Dudu, você falou sobre o seu início de carreira. Qual que foi o ano que você iniciou a sua carreira? Rapaz, essas perguntas não se fazem para um velho. Eu devo ter começado 64, no máximo, mais ou menos. Com 19 anos. Eu sou de 1945, né? Mais ou menos com 19 anos. Bem novo, né? E o início foi em São Carlos. Era uma rádio também que dava chance para amadores. E eu fui apresentar programa esportivo. Tinha um programa esportivo. Era das 18h20 às 20 para as 21, para as 9 da noite. Então, ali foi uma aprendizagem, assim, na prática, né? Foi ali que a gente desenvolveu, foi vendo a coisa e tal, e foi seguindo a paixão. E como que foi desenvolvido? Como que eram desenvolvidos os programas naquela época em São Carlos? De rádio? Não havia as condições profissionais adequadas. O que é? Ter repórter todo dia, ter técnico de som, fazer entrevista no campo, ir lá no campo, acompanhar os times treinando e tudo mais e tal, ver o departamento médico, o jogador que está machucado, quanto tempo vai levar para a cura e tudo mais e tal. Não era assim. Você redigia o programa em máquina de escrever, e tinha um repórter, Luiz Bianchini, ele escrevia para o jornal A Cidade de São Carlos. Ele escrevia à mão, mas uma letra muito bonita. Então ele escrevia todos, ele acompanhava, cobria, a gente fala, né, o campeonato amador da cidade. Então ele dava noticiário, deixava até na minha casa, como eu morava perto da casa dele, e ele deixava lá e a gente lia no programa, no noticiário que ele fazia. E no mais, você também pegava notícia, né? Pegava notícia. Vocês veem o que é a paixão da notícia, a informação. Eu, uma vez, a Rádio São Carlos começou a fazer, não competia com a nossa, não tinha programa esportivo e tal. A Rádio Progresso era líder absoluta, porque não tinha outra. E o Bandeirante de São Carlos ia num sábado de manhã, treinou, e viajaria à tarde para jogar não sei em que cidade do Campeonato Paulista. E uma coisa que me orgulhou, eu fui lá, peguei a relação da delegação de São Carlos que ia viajar, do Bandeirante de São Carlos que ia viajar, e informei no programa. Quer dizer, fiquei feliz com isso aí, então a vontade de informar, sabe? E então, essa paixão está aí, é engraçado, é uma coisa que, sei lá, foi boa, vai. Foi boa. Ô, Dudu, e a Rádio Progresso, ela só continha programa esportivo? Ela tinha outros programas também, que era o carro forte da emissora? Como tinha é que tudo. era os programas? Tinha da tudo, rádio? programa musical. Tinha a caixa de pedidos GC Lever. Então, os ouvintes faziam um pedido de música para tocar no programa e era tocada a música lá. E tinha, de manhã, eu não lembro se já tinha jornalismo e tal, que eu trabalhei depois da Rádio Realidade. Mas tinha uma programação normal que seguia a programação da Rádio Bandeirantes, mais ou menos. A base era a Rádio Bandeirantes, as rádios de São Paulo. Entendeu? E tinha departamento comercial e tal, mas era uma rádio muito amadora. Bom, felizmente, né, que me deu chance. Mas o carro forte da rádio era realmente os programas esportivos? Não Não? era, não. Porque o programa esportivo tinha 20 minutos por dia. Era pouquinho. E aos sábados passou a ter meia hora. Da meio-dia a meio-dia e meio.
Panorama Esportivo. Mas a rádio ganhava do programa musical. E tinha o Informativo Progresso, do gerente da rádio. O dono da rádio era um senhor empresário que vendia carros. Leôncio Zambel. E o genro dele, doutor Vicente Camargo, que era advogado, mas não exercia profissão, e era professor também, e ele tinha um programa de informativo, que era das 15 para 7 às 7 horas. E ele, engraçado, ele tocava uma música, após o programa esportivo, começava o dele. Mas então, antes de começar o dele, ele achava que tinha que tocar uma música, para dar paz para a cabeça dos ouvintes. Hoje tem programa de jornalismo, tem televisão direta, tem rádio direto no jornalismo e tal, e ele tinha essa coisa. Eu gostava de apresentar a abertura do programa para ele, coincidia que alguém tinha que anunciar o programa dele. E eu começava: em São Carlos são 18 horas e 45 minutos. É o momento de você ouvir o Informativo Progresso. Direção e apresentação de Vicente Camargo. Eu dava o suspense. Aí um médico de São Carlos, que eu vi o programa, comentou com um paciente: pô, esse radialista todo dia esquece o nome do apresentador do programa do noticiário. Pô, esquece. Ele não percebeu que eu estava dando um suspense. Uma suspense. Pô. Aí eu ri, falei, pô, eu tive que rir, né? E estou rindo agora, parece que está acontecendo agora isso aí. É engraçado, né? E depois de São Carlos, Dudu, você teve as suas passagens por São José do Rio Preto, Araraquara e Marília. Você se recorda quais emissoras? E Uberlândia também. Uberlândia também. Você se recorda quais emissoras trabalhou por lá? Em Araraquara foi só esporte, rádio A Voz Araraquarense. A gente transmitia os jogos da Ferroviária, que estava na primeira divisão. Estava na segunda divisão. Tinha caído para a segunda divisão. Eu e o Antônio Walter Frugielli, um advogado, hoje ele tem rádio lá em São Carlos. E a gente se revezava cada semana, porque tinha a Rádio São Carlos, a Progresso, e a Rádio Araraquara. E ali entrou um dinheirinho. Mas aqui eu conto uma coisa para vocês. Lamentavelmente, eu tive depressão. E depressão é uma coisa muito forte, uma coisa que você não é você. Você não tem vontade de trabalhar, não tem vontade de nada e tal. E que me custou muitos anos, eu já falei, fui criado por tios e tal, dinheiro para eles. Eu fui tratado em Campinas como se fala, demorado, com tratamentos caros. Tomei até choque na cabeça, pra vocês terem ideia. Naquele tempo usava-se, hoje parece que voltou a usar. Você pode pesquisar e citar. Mas, e depois choque de insulina. O choque de insulina te dá injeção de insulina, e a insulina reage com a glicose do sangue, do organismo. E você desmaia. Tudo com acompanhamento médico. Aí te dão injeção de glicose e você volta. Gente, você volta com uma fome. Com uma fome. Eu tomava uma daquelas jarras de alumínio de café com leite. Aquela inteira eu tomava. E também comia várias fatias de pão, aqueles pães bem volumosos, com muita massa. Engordei, passei a pesar mais de 80 quilos e tal. Mas vocês veem que é a depressão. E aqui, lamentavelmente, nós estamos aproveitando o lado de saúde. Depois eu tive um programa, eu saí do esporte, fui para o programa de jornalismo, eu focalizava muito em saúde. Fica até uma dica para vocês. Todo mundo gosta de saúde, precisa de informações e tal. E eu estava sempre entrevistando alguém na medicina em São Carlos. Mas aqui em Ribeirão Preto, que é tido uma cidade evoluída, tem uma faculdade de medicina maravilhosa, tem um Hospital das Clínicas maravilhoso, estão construindo outra unidade do Hospital das Clínicas aqui, não é só para Ribeirão, é para o Brasil. Tem gente que vem do Brasil inteiro. A minha esposa Heloísa, ela é assessora à Brácia. A Brácia, Associação Brasileira de Combate ao Câncer Infantil. Essa entidade é maravilhosa. Ela acolhe gente do Brasil inteiro, até do exterior.
Gente da Venezuela vem tratar aqui, de graça. E fica nesta casa. Dão uma casa para a pessoa morar. Coisa maravilhosa. Dão a casa, a comida e a estadia lá e tal. E então, é um centro avançado. Mas comigo eu fui vítima 2 vezes de erro médico. Olha, eu tenho um problema, eu tenho um limite no rim. Eu tenho que cuidar da minha creatinina e não posso comer, por exemplo, ai meu Deus do céu, como é que chama, Elô? A proteína. Eu não posso comer proteína, porque afeta o rim e a creatinina também. Mas estou vivo. É o que importa. É o que importa. Você, depois desse fato que aconteceu aí na sua vida, depressão e tal, você chegou a voltar para a área esportiva ou não? Ou depois ficou na saúde, encerrou? Como é que foi? Antes, eu não tinha passado para outro setor antes. Eu estou em dúvida agora, mas eu acho que eu voltei para a área esportiva também. Que é a sua paixão mesmo, na rádio. Foi. Foi. Depois eu preferi mais o jornalismo. O jornalismo. Porque o esporte, infelizmente, me causou decepções. Decepções do quê? Eu não vi jogadores tendo a mesma raça, a mesma dedicação, a mesma garra de jogadores do passado. Então eu me desencantei. E qual que foi o marcante para você? Jogador? Não, o comentário, aquele jogo que você narrou, que você falou, nossa, esse foi de arrepiar, esse mexeu comigo, marcou. Olha, houve muitos jogos marcantes, sabe? Eu vi, eu tenho um momento, coisa que marcam assim, eu vi a Ferroviária ascender a 1ª divisão de profissionais, vencendo o Botafogo daqui em Ribeirão Preto por 6-3. Como torcedor, meu tio, como eu disse, gostava de esporte, ele nos levou, eu e meu primo, para ver o jogo. E o que depois que teve, assim, foi a fase brilhante do Botafogo, em 70. Nossa, o Botafogo tinha time para ser campeão paulista, brasileiro, tudo. Chegou lá em cima. O Zé Mário, ponta direita, coitado, morreu com 20 anos, parece, de câncer de... Esqueci o nome do câncer. Dá no sangue. E... Leucemia? Leucemia. E, nossa, tristeza, nossa, mas que tristeza eu senti. O Zé Mário era um cara simples, tímido, mas simples de tudo. Ele foi convocado, ele e o Raí depois foram convocados para a seleção brasileira jogando pelo Botafogo. Só os 2. Que geralmente os jogadores saíam daqui para time grande, como esqueci o nome dele, meu Deus do céu. Daqui de Ribeirão Preto. Não fica velho não, viu? Mas era um jogador, eu vou lembrar. Foi para o Corinthians. Depois foi para o Flamengo. Um ídolo do Flamengo, meu Deus do céu. Lá atrás, nos anos 70 e tal. Mas eu até fiz entrevista com ele, tem entrevista feita com ele e tal. Mas, então eu peguei uma fase muito boa. Zé Mário, Sócrates e Geraldão. E aí, esse time aconteceu um fato muito importante. E que me deu negócio de gostar da notícia. O Botafogo jogou com o Corinthians, no estado do Corinthians, Alfredo Schuring, chamado Estado da Fazendinha, Parque São Jorge, bem longe do centro de São Paulo. E foi um sábado à tarde. O Geraldão fez um gol, centroavante do Botafogo. Vocês sabem que a trave tem 3 paus. 2 verticais e um horizontal. A bola bateu no horizontal e caiu. E o bandeirinha deu o gol, Mário Molina. Como é que ele dá o gol? Ele sai de onde está, porque está acompanhando a bola lá da lateral do campo, externo, e corre para o centro de campo. Ele indica que foi gol. O juiz Silvio Acácio Silveira, de São José do Rio Preto, também correu e deu o gol. A torcida invadiu o campo. Acabou o jogo. Porque caiu na linha. A torcida achou... Não, caiu, foi gol. Foi gol. Foi legítimo. Acho que porque a bola tem que cair
mais da metade dentro do gol, uma coisa assim, para valer o gol, para dizer que penetrou no gol. Bom, isso foi um sábado à tarde. Aí, as emissoras de rádio de Ribeirão Preto levaram apenas uma equipe, porque nós tínhamos 2 equipes, uma acompanhava o Botafogo e outra o Comercial. Por quê? Porque no domingo à tarde, o Comercial jogaria em Santos com a Portuguesa Santista. Então levaram uma equipe só, para questão de economia. E felizmente eu fiquei. Bom, então, teve esse lance e tal, e o Rivelino, que era grande jovem, jogador, a grande revelação do Corinthians, é uma das maiores revelações de todos os tempos do Corinthians, nervosinho, ele chutou o bumbum do bandeirinha Mário Molina. Então, a grande dúvida era saber o relatório do juiz, porque depois do jogo é obrigado o juiz, os bandeirinhas, a fazerem um relatório para a Federação Paulista de Futebol, para julgar os acontecimentos lá, para ir a julgamento pelo tribunal. Bom, e aí queriam saber se o juiz, se o Mário Molina e o juiz tinham colocado essa agressão do Rivelino, que daria mais de ano de suspensão. Bom, domingo de manhã, eu estava aqui em Ribeirão Preto, e eu agora rendo homenagem e agradecimento ao técnico de som, ao nosso companheiro aqui, como é que é o nome dele? O Léo. O Léo. Eles são a nossa alma, a nossa vida. Sem eles nós não fazemos nada. É verdade. Não é verdade? É verdade. Então, o Sebastião Cabral, ele colocou uma instalação na rádio para você colocar o gravador, você próprio fazer a entrevista. Você não precisava do técnico. Bom, então eu sabia que o Silvio Cássio Silveira é de São José do Rio Preto. Domingo, de manhã, eu telefonei para São José do Rio Preto, uma emissora de rádio, pedindo o telefone dele, que eu queria saber se ia constar no relatório dele a agressão do Bandeirinha. Bom, me deram o telefone, ele trabalhava na Companhia Paulista de Força e Luz. Eu liguei lá e deram o telefone da Rock Sorte, né? A sorte também cai na gente, mas também você tem que buscar ela, né? E para um português erudito, buscá-la. Bom, então eu liguei para Força e Luz e me deram o telefone da sogra dele, olha que sorte. Aí eu liguei na sogra dele e ela falou assim, olha, ele tem telefone, não tem telefone, queria saber o telefone dele. Ela falou, não, mas eu vou chamar ele. Liga daqui uns 20 minutos, 30 minutos, que ele vai estar aqui para te atender. Porque ela foi bacana também, né? Foi. Você é uma sogra chata, vai incomodar ele, tá, deixa ele lá, descansando, né? Eu liguei, fiz a ligação telefônica já com o gravador ligado, aqui em Ribeirão Preto, que eu não queria perder tempo. Boa. Né? Já liguei e ele me deu a entrevista. E ele me antecipou o relatório. Ele colocou que constaria a agressão do Rivelino à Bandeirinha, que, volto a dizer, daria uma pena elevada. E então, isso eu passei para a entrevista. Eu era correspondente da Rádio Bandeirantes de São Paulo, eu passei imediatamente para a Rádio Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes tinha um programa domingo à tarde, logo 14 horas assim e tal, que preparava a transmissão esportiva, que começava às 16 horas. E aí me botaram no ar, imediatamente. Foi um furo nacional. E depois, até no segunda-feira, um amigo meu, Oswaldo Maciel, vocês devem ter conhecido, trabalhou em Rádio São Paulo, Rádio Gazeta, não sei mais onde, e ele até me pediu, você pode passar a entrevista, nós trabalhamos em Marília juntos. Eu, muito bobão, eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, fui correspondente, mas era na faixa, para promoção minha. E não passei, mas hoje eu me arrependo, devia ter passado, porque é uma divulgação do fado, um evento, né? Sim. Ele foi colega meu em Marília também. E depois eu tive um outro assunto que foi... Bom, está aqui na revista de 100 anos do Comercial, é tudo relacionado ao comercial.
O ex-presidente do comercial, o doutor Zé Fernando, está aí, falecido há algum tempo, ele me passou a informação. Não. Ele Toca. passou a informação. O comercial foi rebaixado em 66 à segunda divisão de profissionais, conforme eu disse. Mas entrou na justiça, tinha perdido aqui, perdido em São Paulo no TJD, e perdeu no Rio de Janeiro no STJD. Então recorreu ao CND, Conselho Nacional do Desporto, e não tem mais. E tem um prazo para você apresentar as suas provas. Já tinha esgotado o prazo do comercial. E estava o dia do julgamento lá. O comercial foi muito hábil. O comercial na justiça, ele é campeão. Ele trouxe antes para Ribeirão Preto juízes do Supremo Tribunal de Justiça, do STJD, CND, Conselho Nacional de Desportos, para fazer uma sessão de julgamento aqui em Ribeirão Preto, para demonstrar como é que eles agiam, como é que era feita a sessão de julgamento na Justiça Esportiva. E aí houve contato, entrosamentos e tudo mais, né? Mas se bem que não compraram nada, não teve dinheiro, nada. E aí no dia do julgamento, lá no Rio de Janeiro, o doutor Ataíde levou o documento, os documentos que estão na revista aqui de 100 anos do comercial, prova de entrega de jogo do Guarani para o Palmeiras, em 66, para o Palmeiras não ser rebaixado à segunda divisão de profissionais. E por que tem esse documento? Porque o Palmeiras deu prioridade para a Taça Libertadores das Américas e deixou para o final o Campeonato Paulista de Futebol. Então, o comercial, o Palmeiras acumulou jogos. O doutor Ataíde, esse senhor aqui, está em duas fotos aqui. Ele deixou para completar depois. E, se esgotado o prazo, o presidente do tribunal falou assim, esgotou teu prazo. E, bom, estão aqui os documentos. Se vocês julgarem que isso aqui não é de importância, os senhores relevem isso aí, joguem fora, tal, não tem problema nenhum. O juiz, presidente do tribunal, leu o documento. E ele falou assim, pouca vergonha no futebol paulista. Distribuam as cópias para todos os juízes aqui presentes. E com isso, o comercial evitou o rebaixamento à segunda divisão de profissionais. E aí, tinha uma quantidade certa, 20 clubes, de disputa do Campeonato Paulista. Com o comercial que foi obrigado a ser acrescentado, seria o 21. Então, o que fez a Federação Paulista de Futebol? Ela criou o tal de Paulistinha. Paulistinha no campeonato entre os chamados times pequenos, menos os 5 grandes da capital, e para disputar um torneio classificatório para disputar depois o chamado Paulistão, que era para apresentar o campeão paulista. E então o comercial conseguiu isso aí. Sabe, uma coisa notória. E eu tenho esse documento aqui, na revista de 100 anos do comercial. O doutor Ataíde me passou esse documento. Isso daí é uma grande paixão pelo futebol, né, Michel? Com certeza. Voltando aqui um pouco no tema da entrevista, Dudu, você falou que passou por algumas cidades, né, algumas emissoras. Quando que você chegou em Ribeirão Preto e por que você veio para a cidade? Eu passei... Na Araraquara eu não fiquei lá, eu só ia transmitir jogos. Morei em Marília, morei em São José do Rio Preto e morei em Uberlândia. Eu tinha e tenho aqui, infelizmente, em Ribeirão Preto, um conterrâneo de São Carlos, o Luiz Esquiavano Júnior. O Luiz Esquiavano Júnior, eu não sei se está trabalhando em rádio atualmente, ou televisão, não sei como é que está, mas eu coloquei ele no rádio em São Carlos. Ele tinha uma paixão por rádio e ele trabalhava na Associação dos Alfaiates de São Carlos, que eu frequentava porque tinha um time de futebol de salão e eu ia pegar notícia para divulgar no programa esportivo e também porque eu jogava futebol de salão no time de juvenil e depois amador da Associação dos Alfaiates de São Carlos. E me permita aqui uma
o uso de vaidade, não para mim, não foi mérito meu. O mérito meu foi sorte minha. Eu joguei com o Pelé do futebol de salão. Antônio Álvares Ruim, apelido Coelho. Brilhante, brilhante, notável. Driblava todo mundo, fazia gol, espetacular. Pena, isso serve para tudo. Que ele era depressivo. Não aproveitou essa grande qualidade que ele tinha. Podia ganhar dinheiro, naquele tempo já tinha, no Rio de Janeiro pagava já alguns salários e tal. Mas então lá eu conheci o Luiz Schiavone Júnior. Schiavone Júnior, o diretor lá da Associação dos Alfaiates, do escritório, falou, ó, né, põe o Schiavone no Rádio São Carlos, está louco para trabalhar em rádio, quer ir para Araraquara e tal, arruma um lugar para ele. Eu arrumei, foi trabalhar em esporte comigo. E lá ele começou. Depois até, quando teve a oportunidade de ter um programa musical, que era a paixão dele, aí deram para outro, e ele ficou desesperado, triste, mas depois arrumou na Rádio São Carlos e desenvolveu e veio para cá. Então, eu tinha esse contato com ele. Eu tinha ter trabalhado em vários lugares e tal. Sei lá, eu resolvi vir aqui, que é perto, muito mais perto de São Carlos do que São José do Rio Preto. Sim. Uma cidade boa, né? Uma cidade... Ribeirão Preto realmente é uma cidade especial, né? Vamos colocar, entre outras, né? Por tudo aquilo que oferece, né? É como uma Campinas, sabe? Então é uma cidade maravilhosa. Eu estou aqui, eu tive a sorte de encontrar a minha esposa Heloísa aqui também. Então deu tudo certo. Falar nisso, é um casal do jornalismo, né? É. Nasceu aí, né? É. E ela, como falei, já tem na redação do Jornal Diário. Olha só. Ali que o Capitu, como é que chama o deus do amor? Não sei, o Cupido. O Cupido. Que Cupido caiu. Ô, Dudu, e quais rádios o senhor trabalhou aqui em Ribeirão Preto? Trabalhei em todas. Olha lá. Comecei na Rádio Ribeirão Preto com o Luiz Schiavone Júnior, depois vim falar para ele, me colocou no rádio aqui em Ribeirão Preto. Depois eu trabalhei na Clube, com Antônio de Barros, chamado Totinha, e o Jovino Campos. Jovino Campos é um líder maravilhoso. Depois eu posso até contar por quê, eu acho. Para mim, meu líder. E na Clube, depois trabalhei na Cultura, fui lá com o Elton Pimenta, e depois era o Garcia Neto, o dono da rádio, naquela oportunidade, e depois eu fui para a Renascença, porque aí, no intervalo, eu fui trabalhar com o Celso Martinelli, que é de São Carlos, está vivo ainda, graças a Deus, e ele ia, naquele tempo tinha o Campeonato Brasileiro, e os clubes do Ribeirão Preto estavam fora. E ele estava em Natal, Rio Grande do Norte. E ele me chamou para ir lá trabalhar com ele. Que ele tinha trabalhado comigo em São Carlos também. Então eu fui para lá. E na volta, eu larguei aqui, até eu liguei para o seu Otávio, que era o gerente da Rádio Ribeirão Preto. Como é que é? Vai voltar? Não vai? Como é que tá? Falei, não, do seu Otávio, eu não vou voltar não. Achei que ia ficar lá. Então posso colocar do seu lugar? Pode. E aqui, mas de repente, eu falei, não, aqui não é lugar não. Tinha muita tristeza aquele tempo lá, sabe? Muita pobreza. Perdão, a cidade era maravilhosa. Só uma dúvida que eu fiquei. Essas rádios de Ribeirão que você trabalhou, Dudu, era AM, FM? Tudo AM. Tudo AM. Tudo AM. Não tinha FM. Não tinha. Quem começou a rádio FM aqui em Ribeirão Preto foi o Pisani. O Pisani. Pisani começou. Da Clube. Ninguém usava a onda FM. Era tudo AM. Mas você chegou a trabalhar em alguma FM? Eu acho que não. Eu acho que FM não. Foi tudo AM. E o Pisani tem um episódio com ele também, que o Pisani é empresário. Ele tem que bater palma para ele, que ele é empresário. Mas ele perdeu uma equipe, uma programação de 80% da audiência. Nós dávamos. 80% no Ibope. Era arrasadora a audiência da emissora, a programação toda. Tinha o Coral Neto, tinha o Iso Ribeiro, tinha o Tiririca, o Larga Brasa. Larga Brasa. Nossa, audiência, meu Deus do céu, geral na cidade. Então ele perdeu isso aí, infelizmente. Quer dizer, ele achou que a equipe era cara,
que ele gastava e não dava o que ele queria de lucro. Então ele acabou. Não quis manter. Mas ele errou pelo seguinte, porque ele podia fazer o seguinte, aproveita melhor a equipe. Então no esporte, podia fazer vários boletins durante o dia, eu podia, por exemplo, eu era repórter, no campo eu ia lá, interrompia a programação, tudo patrocinado. Ele não pensou, o negócio dele é outra coisa, é empresário, faleceu agora recentemente, né? Ele tinha outra cabeça. Mas aí nós saímos inteiro, com 5 pessoas, fomos para a Rádio Brasilense. E lá demos a audiência para a Rádio Brasilense. Sabe? Então tem essas coisas, né? O dono da rádio é que manda e tal. Paciência. Então, Ainda bem que teve saídas. Sim. Então aqui em Ribeirão, a sua primeira rádio foi a 79. 79, Rádio Ribeirão Preto, 79. E... Naquele tempo, as rádios eram conhecidas só pelo prefixo. Só pelo prefixo. É. Exatamente. E qual programação você fazia na emissora? Quais os programas? Na 79? Isso, na 79. Programa de esportes. Só esportivo. Só esportivo. Era das 11h30, meio-dia. E aí tem uma passagem que eu vou contar para vocês. E das... à tarde... À tarde eu não estou lembrado qual era o horário, não. Estou lembrado qual era o horário, não. Mas aí havia muita, como até hoje, né? Uma concorrência muito grande com as emissoras de rádio. O nosso programa esportivo antecipava o programa da Clube. Hoje o Clube, naquele tempo, era PRA7. As rádios eram conhecidas pelo prefixo. Aliás, a PRA7 é uma das primeiras rádios do Brasil, parece que é a 7ª rádio do Brasil. Sim. O seu Bueno, que botou, segundo consta, que eu li, ele fabricou microfones, não tinha para vender, para poder instalar lá. Coisa maravilhosa. Ele mesmo fez. Ele mesmo fez. Tinha uma oficina muito grande lá e tal, e ele que fez. E até eu sou um cara que mexe com essas coisas e tal, se vocês puderem ajudar, falar com vereadores, eu conheço mais o Lincoln, que é na nossa área aqui, que é radialista e também de televisão, outros vereadores, para colocar onde tem instalações da PRC. Vocês sabem onde que é? Ali na Balão do Amazonas, esquina com a Francisco Junqueira? Sei, lá embaixo. Lá embaixo. E para colocar ali, como é que fala? Tornar imexível lá, tombar aquele prédio. Porque ali, gente, ali foi o grande centro cultural e artístico de Ribeirão Preto nos anos 50. Patrimônio histórico. Ali vieram grandes cantores e cantoras do Brasil se apresentar. Teatro, peças de teatro se apresentou ali. O centro cultural e musical de Ribeirão Preto era ali. Era uma coisa maravilhosa. É um local maravilhoso, tem que ser preservado. Dudu, quando você veio para Ribeirão Preto, né, na Rádio Ribeirão, você sentiu alguma diferença, né, na estrutura, em questão de programação, em relação quando você iniciou lá na Progresso? Ah, muito grande, né? Aqui era profissionalizado, né? São Carlos era mais amador. Uma cidade menor. E outra coisa, não só por isso, mas também porque os 2 donos de rádio em São Carlos não eram profissionais. Desculpe eu falar na ausência deles, não vou citar nome. Porque eles não procuravam fazer uma programação de grande audiência e para vender propaganda, para o departamento comercial ativo. Não tinha. O vendedor de publicidade era um só, na Rádio Progresso, eu me lembro, não vou falar o nome dele também. Mas assim, não tinha. Era um pessoal que achava que não podia cobrar muito o comércio, de fato. O comércio de São Carlos também não era desenvolvido, como o comércio de Ribeirão Preto. Né? Coisa maravilhosa. Aqui a cidade é privilegiada, né? Atualmente, não sei se vocês acompanham aqui, não só pela população que aumentou muito, São Carlos deve estar com uns 300 e poucos mil habitantes, aqui está com 700, acho que até mais. Mas aqui é um centro espetacular de atração de pessoas. Por exemplo, compras do pessoal da região, são 30 cidades pequenas da região, menores que Ribeirão Preto, aqui 30, gente. Parece ser 30 ou 33, mas que seja 30. Vem tudo para cá fazer compra nos nossos vários shoppings. Né? Médicos, vem aqui em Ribeirão Preto, a Faculdade de Medicina, e tem o Hospital das Clínicas, e pelo que eu sei, está sendo construído outro hospital para atender a demanda da região e do Brasil inteiro que vem para cá. Como eu falei,
Gente que vem aqui, fica na Abrace ali e tal, vem no Brasil inteiro se tratar aqui. Verdade. É uma coisa maravilhosa. Outra coisa, aqui se faz pesquisas, se descobre cura de doenças aí. É um centro avançadíssimo. O HC é referência, né? Né? Então tem a parte de medicina, a parte de comércio, que é compras, e o que mais? Os shoppings, né, muito grande, tinha 3 coisas. Estudo. As faculdades que nós temos aqui. Sim. Tem muitas faculdades. Vocês sabem, vocês são alunos, vocês sabem disso. Ô, Dudu, e aqui na Rádio de Ribeirão Preto, o senhor trabalhava mais como repórter mesmo ou também fazia outras coisas? Narrava jogo? Como Não, que era? então, eu comecei como narrador. Mas inclusive, um diretor comercial da rádio, tipo, dá mais emoção, dá mais emoção. E eu, rapaz, eu não levei muito a sério, quer dizer, não estava em mim ser narrador. Eu sou burro, eu queria ser repórter. Então, acabei passando para repórter. Aí contrataram um narrador, Pedro Giacomini, coitado, lamentavelmente falecido. E aí eu perdi minha vez lá. Eu falei, bom, então eu vou para repórter. E aí me encontrei. Como eu falo, a paixão de dar notícia é interessante, uma doença horrível. Você também disse que atuou na PRA7. Sim. Como era o trabalho lá? É o mesmo que a então Rádio Ribeirão Preto 79. Eu fui no esporte também lá. Também. Eu fui contratado pelo Antônio de Barros, conhecido como Totinha. O Totinha, até serve de informação para vocês aí, ele era gago. Mas no microfone ele não gaguejava. Filha da mãe, não gaguejava. E ele comentava. E era durão no comentário. Totinha, eu lembro que vê com o nível da cobrança que era aqui em Ribeirão Preto, dos comentaristas. Por hoje basta isto. Amanhã tem mais. Era xerifão mesmo. Vê que os jogadores dos clubes passavam apurado. Errado, é tudo errado. Eu acho que você tem que fazer um comentário mais ameno. Hoje eu fui também assim. Eu fiz parte desse grupo aí e tal. Que não pode ser ali cobrando. Tem que ver as condições do clube, dinheiro. Para ter bons jogadores tem que ter dinheiro. E quem dá o dinheiro? Quer dizer, então, você quer? Então põe dinheiro aí, pô. Ué. E nessas emissoras aqui de Ribeirão, especialmente a PRA7, como que era estruturada a programação? Tinha toda uma equipe por trás? Como é que funcionava? Então, era o filho da mãe do Totinha. Ele que era Ele diretor fazia. comercial e era diretor de programação. Mas ele conhecia. Porque aí não tinha muita dificuldade. Você contratava os bons profissionais. Ele tinha essa mentalidade. Ele contratava os bons profissionais. Então, a rádio, como eu te falei, quando foi vendida, dava 80% da audiência. Era bem profissional. Muito profissional. Então, depois de ele colocar isso aí, ele cuidava de vender propaganda, ganhar dinheiro. Entendeu? Eu te perguntei do fato mais importante que marcou para você no esporte. Agora eu quero saber o fato ou uma cobertura importante, assim, em Ribeirão Preto, nas rádios. Algum momento, algum fato curioso aqui das rádios de Ribeirão Preto? Não, houve fatos, né? Eu vou até pedir licença para você lembrar um fato de São Carlos. Tinha naquele tempo foi uma prova de ciclismo em São Carlos. E eu lembro, o diretor esportivo era Antônio Walter Fujueli, que hoje tem uma rádio lá em São Carlos, a FM, não lembro o nome da rádio. Mas ele colocou 3 postos. Um na saída e chegada, outro depois de uns 2, 3 quarteirões, e outro mais à frente o terceiro lá. Então, dessa maneira, a gente acompanhava a corrida, sem transmissão, o microfone volante, né? Sim. Então, hoje, com o celular, você faz isso, né? Sim. Então, eu lembro dessa transmissão. Essa transmissão me emocionou muito. Foi muito bacana. Depois, em São Carlos ainda, eu consegui patrocínio, era tempo de eleição, de política, para fazer a transmissão dos jogos campeonato do interior, paulista do interior, de futebol de salão. Eu consegui o patrocínio, foi em Botucatu, e nós fomos fazer a transmissão lá, 3 dias, 3 noites eram os jogos. E cobertura aqui em Ribeirão Preto,
foi tudo na área esportiva. Eu tive a grande sorte, de pegar uma fase brilhante do Botafogo. Botafogo foi time, eu volto a falar, e eu falo sem medo, porque pega os números. Ele tinha time para ser campeão paulista, brasileiro. Chegou lá. No Campeonato Brasileiro chegou até a penúltima etapa, que era tudo eliminatória, né? Chegou até a penúltima etapa. O Botafogo teve o Zé Mário. O Zé Mário, volta a falar, foi convocado para a seleção brasileira jogando pelo Botafogo. Mais tarde o Raí também foi convocado. Mas olha que ataque. Zé Mário, Sócrates e Geraldão. Arrasador esse ataque. Time de peso, né? De peso, de qualidade. De qualidade. Então eu tive a sorte de ver esse time jogar. Nossa, uma maravilha. Uma maravilha. Né? E foi a grande sorte, essa grande emoção, grande emoção. Muita emoção mesmo. Só tinha jogos de grande importância, de grande torcida. Eu quero lembrar um fato que me emocionou muito. E que me dá vaidade, viu? A vaidade tem que ser controlada, porque é perigoso. A vaidade é perigosa. Eu tive a grande alegria, de levar o Peter do comercial, o finado Peter. Acho que ele, não sei se ele morreu, ele estava com Alzheimer. Não sei se ele faleceu. O Pelé veio aqui em 2014, na AgriShow. O Pelé tinha uma propriedade rural, uma pequena propriedade rural. Então ele foi convidado para vir para cá. Eu sabia, o Peter estava com começo de Alzheimer, conforme eu falei, e eu peguei uma foto do Pelé e levei para ele. Ele mora nos Campos Elíseos, não sei se está vivo ainda. Casa simples, um grande jogador, podia ir para time grande, lamentavelmente não soube se valorizar. Uma simplicidade, meu Deus do céu. Bom, então levei a foto do Pelé e falei, quem que é esse aqui? É o Pelé. Pelé? Certeza? É. Então eu fui lá. E por sinal, o Geraldo, da IPTV, foi comigo, no meu carro. E nós levamos o Peter para ver o Pelé. Nós estávamos na plateia, tinha uma mesa da diretoria que ia falar, ia dar entrevista e tal sobre o AgriShow, o Pelé presente, e nós estávamos aqui nas cadeiras. O Pelé entrou pelas cadeiras, não tinha uma porta que entrava direto lá na coisa e tal. E quando ele viu o Peter, gente, que emocionante, ele deu um abraço no Peter, mas deu um abraço no Peter, meu Deus do céu, que coisa linda. E eu tenho até a foto. Depois ficamos em pé, porque o Calzani, grande fotógrafo, e fotógrafo jornalístico, ele acompanhava, fazia reportagem e tal. Ele fez a foto. Eu, Pelé, o Peter e o Maurílio Biagi, que é uma pessoa rica, mas uma pessoa bacana, uma pessoa acessível e tal. A gente vê sempre dando entrevistas aí. E eu tenho essa fotografia. Bom, o Pelé foi lá, e o Pelé chamou, aí deu uma certa dificuldade para mim, que o Pelé chamou o Peter para fazer parte da mesa diretora dos trabalhos. Eu falei, ai meu Deus, o Peter com Alzheimer e tal, mas foi bem e tal, o Peter chorou, e foi até o... Foi emocionante. Foi emocionante e ficou até o fim, deu certo, graças a Deus. Dudu, e a pergunta que não quer calar, por que o nome Dudu Sabe Tudo? De onde surgiu? Eu juro que eu guardei essa pergunta para o final. Pro final, você queria fazer, né? Mas eu estou muito curiosa pela história. É interessante. Eu trabalhava na Rádio Clube, fui para a Rádio Clube, e tinha, porque havia 2 equipes esportivas, conforme eu falei. 2 repórteres, 2 narradores, 2 comentaristas e tal. E 2 técnicos de som, tudo. E lá tinha já o Márcio Moraes. Até faleceu recentemente, coitado. E o Márcio ficou depressivo também, fogo. E o slogan do Márcio Moraes era o melhor repórter da cidade. Melhor repórter esportivo da cidade. E eu já era conhecido como Dudu. Quem me deu esse apelido foi o Domingos Leone, que faleceu também, trabalhou na Rádio Bandeirantes em São Paulo, com o Fiore Gilhote, essa turma toda e tal. E era Luiz Eduardo. E eu não sei por que razão, porque eu comecei a discutir com o Leone. O Leone também tinha as opiniões dele e tal, e eu tinha as minhas. Então a gente disputava no ar. E ele me chamou carinhosamente de Dudu.
Dudu sabe tudo. Porque Dudu, aí fui para clube, era Dudu sabe tudo. Porque o Márcio Moraes, o melhor repórter esportivo da cidade, vai ficar ao lado dele, outro repórter, o Dudu, pô. Um Dudu contra o melhor repórter esportivo da cidade. Aí, acho que foi o Domingos Leone mesmo, não sei quem foi lá que me deu, Dudu sabe tudo. E eu falo, Dudu sabe tudo e muito mais. Fala direito, fala completo. Muito bom. É só para brincar mesmo, né? Mas eu me orgulho das revistas. Fiz 2 revistas 100 anos do Comercial e do Botafogo. As revistas Por favor. estão aqui. Pode mostrar se quiser. Aqui, tá aqui. Vontade. Tem na TV. Mostra aqui. Câmera aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Essa tem um documento da entrega de jogo do Guarani para o Palmeiras. E tem essa aqui do Botafogo. Aqui do Botafogo tem uma matéria muito interessante, essa que vocês não sabem. E pouca gente sabe. O estado do Botafogo está assentado num barranco. Está assentado num barranco. E o arquiteto somente concordou em fazer o plano, o projeto, se tivesse garantia que a terra, que o barranco não fosse ceder. E o senhor doutor Terra, ele garantiu que não cederia. E até hoje não cedeu um milímetro. Ele compactou a terra de tal forma, que aquilo ficou sólido, muito sólido. Estou tentando encontrar um nome. Quando você para fazer uma coisa sólida, parede, como é que chama? Ai, meu Deus do céu. Uma massa que você usa, massa ali, massa. A massa para construir parede. Concreto? Concreto. Eu tava na cabeça drywall. Falei, não, mas drywall concreto. Então, foi garantido para ele que não cederia. E não cedeu até hoje 1 milímetro. Inclusive, fizeram uma brincadeira um tempo aí, que o estádio ia desmoronar por causa disso, né? Aí eu entrevistei o arquiteto, esqueço o nome dele agora, e ele falou o seguinte: eu tenho dó das formigas, que as formigas iam comer a terra, e a terra ia ficar fofa, e o concreto ia ceder. Eu falei assim, eu tenho dó das formigas. Aquilo está tão sólido que ela tem que ter tem que ter muita força para cortar aquilo lá. Pois não. Se nem o Morumbi caiu ainda daquele jeito, o estádio de Santa Cruz vai aguentar. Não, mas é diferente. Não, diferente. O Morumbi, ele é muito velho, né? De estrutura, né? Mas não é, mas tem na engenharia, né, filha? Não. Tem engenharia. Aí sim, mas tá muito... E prédios? Quantos anos não tem? E casas? Quantos anos não tem? Aqui tem uma engenharia. O Morumbi tinha que dar uma reforma, né? Tá muito... Isso eu não sei, porque eu falo, e aí, cadê o dinheiro? Uma curiosidade, Dudu. Aproveitando o gancho que nós estamos falando aí, que você comentou do Comercial e do Botafogo, você chegou a narrar um choque rei entre os dois? Cheguei. O Come Fogo, na verdade? Cheguei a narrar, Come Fogo. E você sabe por que a expressão Come Fogo? Por rádio aqui de Ribeirão Preto mesmo. Ribeirão Preto. Qual você rádio? Sabe aqui? Você lembra? Não lembro. Isso eu não lembro. Mas você sabe por que a expressão... Aqui estou mostrando a revista dos 100 anos do Botafogo. Isso aqui foi um gol com a mão contra o Botafogo, foi em Taubaté. Taubaté contra o Botafogo. E esse gol foi validado pelo juiz. Mas tinha sacanagem naquele tempo. Ainda tem hoje, mas lá era mais. Ainda tem. Ainda tem. Esse daí você não chegou a ver o relatório lá, igual o outro. Esse eu não tive. Eu não estava, Antônio. Esse é o Taubaté ascendeu a primeira divisão com esse gol irregular aí. E foi divulgado pelos jornais. Eu tirei de jornal isso aí. Que ano que foi esse Come Fogo aí que você falou? Que você narrou? Você lembra? Ou foram vários? Não, foram vários. Eu tive uma fase que era narrador, então foram vários. Mas o Come Fogo, a expressão Come Fogo, foi criada pelo Lúcio Mendes, radialista Lúcio Mendes. Eu trabalhei com o Lucinho lá na 79. Pai dele. Pai dele que criou. Porque, inclusive, tinha um diretor comercial, mas que era fora de Cassis. E ele fez um comentário num jornal aqui de Ribeirão Preto, ele escrevia em jornal também e tal. E botou a expressão, vai ser porque quando o comercial
subiu, o Botafogo subiu, os dois ficaram na primeira divisão pela primeira vez. Então ia ter o clássico. Então ele criou, vai ser come, comercial, come. Fogo, Botafogo, fogo. Come, vai ser o come, fogo. Aí o cara falou assim pra ele, olha, vai lá no cartório, põe para você isso aí, porque antes que para ficar você patenteado para você. E ficou. Ficou, todo mundo lembra, em Todo mundo homenagem, sabe. foi uma sacada boa, interessante, né? Foi uma coisa muito interessante, Come Fogo. Nossa, quanta saudade, gente, quanta saudade do futebol. Volta pra rádio, Dudu. Você sabe que chega uma época você cansa, né? Se você receber um convite, você volta? Uma rádio de Ribeirão Preto, por exemplo. Eu posso ponderar, mas não sei se volta. O coração balançou. Posso ponderar. Não, porque você fica aí sem atividade, né? Eu tô com 7,9, eu sou sub-80. Tem um grande jogador do Botafogo do passado, Henrique Salles. Ele fala, eu sou sub-90. Então eu tô copiando a parte dele. É sub-90. Bom, quero citar outra coisa também. Tem uma revista do Sócrates, a biografia do Sócrates, feita por um estrangeiro, Andrew. Ele é... Eu não sei a nacionalidade, não sei se é inglês, não, mas morou na Inglaterra. Mas ele não é inglês, não. E ele fui até motorista dele, levei ele fazer entrevista aqui em Ribeirão Preto sobre o Sócrates e tal, e ele me cita na revista. Muito detalhada a revista, que sai do futebol e pega as mulheres do Sócrates. O Sócrates tem várias mulheres e tal. E, lamentavelmente, o Sócrates, eu falo com tristeza, ele foi uma pessoa muito querida e tal, ele bebeu até morrer, né? Ele sabia que não podia beber e tal, ele bebeu até morrer, lamentavelmente, ele sabia disso. Inclusive colocaram uma estátua lá, ali no redor ali do estádio do Botafogo para homenagear ele. Você chegou a ver? Eu não cheguei a ver, não. Ficou Eu lindo. quero ver isso aí. Deve ter uns 2 meses. Vocês Coisa meninos que recente. entendem de futebol. É na parte de 2 baixo meses. ou na parte do alta? lado do Hard Rock. Ali na entrada C do estádio. Linda, linda, linda. Eu vou ver. Uma homenagem para ele. Justo, né? E esse Andrew fez muito justo. Só que, lamentavelmente, ele falou pro Juca Kfouri conta isso. O Juca Kfouri, todo mundo gostava do Sócrates. O Sócrates é um cara bacana. E o Juca falou, ele não podia beber mais. É notório, é público isso aí. Não estou fazendo calúnia aqui, tá? Estou lamentando muito. Sim. E ele falou assim, não, eu vou beber mesmo. Mas só que então você ligou, não quer saber de nada mesmo e vai morrer? Bom, morreu. Você tem algum favorito aqui em Ribeirão Preto, Botafogo ou comercial? Favorito sou eu. Ah, não quer falar. Minha filha, filha, se você for... primeira coisa, que é ingratidão. Eu vivi nos dois. Isso me valorizou. Foi ótimo Ribeirão Preto ter 2 times. E seu time do coração, você tem? Eu tenho, isso aí eu posso falar. Mas, não, antes de mais nada, eu quero fazer uma coisa e tal. Eu não sou apaixonado, eu não sou fanático. Eu procuro analisar. Eu procuro valorizar o emprego, que é Sim. o principal na vida. Então, o clube, eu respeito muito o clube porque ele gera emprego. Sim. Um clube de futebol, hoje em dia, que pode fazer, você pode botar 2 times num jogo, assim, fica 11 na reserva para substituir a qualquer momento. Você põe massagista, você põe técnico, você põe supervisor, você põe o cara que faz a estatística, você põe médico. Dá mais de... Nossa, quanto dá? Gera muito emprego, né? 40 pessoas e tal. Gera muito emprego. E eu sou apaixonado por isso. Agora, pela minha origem de infância e tal, de juventude, meu finado tio Reinaldo, em São Carlos, era palmeirense. Então tem uma afinidade pelo Palmeiras. Mas, por exemplo... Só não é fanático. O Corinthians foi campeão paulista, eu vibrei. Bom, mundial, eu vibrei com o Tite. Até o pessoal, comentarista fica metendo pau no Tite aí. Peraí, gente. O homem foi campeão do mundo. É verdade. Vamos respeitar. Tem isso. Eu vejo na televisão, principalmente na televisão, esses programas de TV esportiva, Sport TV, metida a meter o pau. Peraí, no técnico. Peraí, caramba. Gente, vai lá saber as condições. Porque, primeira coisa para você meter o pau, você ser justo, você tem que ver as condições do jogador, de todo jogador que entrou em campo.
se o cara não estava com problema em casa, se o cara estava com problema de contusão, não estava bem superada a contusão. Você tem o preparo físico, se o cara estava em dia. É verdade. Se o cara ficou no departamento médico, não teve tempo para treinar. Tem tudo isso aí. Então a mania de criticar. Não, pelo amor de Deus. Vamos aplaudir, vamos agradecer e tal. E outra coisa que eu sou contra, terrivelmente contra, que é o melhor. Gente, graças a Deus nós tivemos vários bons. Sim. Vamos usufruir isso aí. Pô, vamos, né, aproveitar isso aí. Agora, foi melhor. Pô, você tem que... Pô, como é que vai? Qual o critério justo para dar o melhor? Vocês ficam aí, eu fico bravo. Qual o critério justo para dar o melhor? Você tem que ver se o nível dos adversários. Você tem que ver o nível dos companheiros. É a fase também, né, Dudu? Sim, você, por exemplo, você não é melhor sozinho. Você depende dos outros. Igual o Tite. O Tite, ele teve a fase boa dele, só que, infelizmente, no momento, no Flamengo, ele não tá numa fase boa. Venceu não sei só de quanto aí, meteu uma goleada de 6. Não é só também os canais esportivos que estão criticando ele, a própria torcida, né? Aí isso interfere bastante. A torcida não vale nada. Nessa parte não vale nada. É verdade, concordo com você. Porque ela é fanática. Por isso que eu falo. Por isso que eu falo que são fases, né? Gente, ele teve a fase boa, só que ele não está numa fase boa no momento, né? Mas enfim, assim, né? Nós não vamos assim. Discutir futebol aqui agora. Eu tô aqui para agradecer. Inclusive, vamos agradecer a presença dele, né, Nicolas? A gente vai encerrando mais um Memória da Comunicação. Senão a gente fala de tudo que é bom dura pouco. A gente agradece demais a tua presença obrigado aqui, a vocês. Dudu. Muito obrigado por ceder um pouco do teu tempo para vir aqui contar essa história, essa carreira maravilhosa pra gente. Muito obrigado, viu? Obrigado. E que sirva de estímulo para vocês. Vão em frente, é uma paixão e tal. Se preparem até para ter o desprendimento de partir para o departamento comercial, vender propaganda para ganhar mais, para poder ganhar um pouco mais, entendeu? Mas é muito bom, essa escola é muito boa, porque vocês entram na profissão mais preparados, né? Não entra como agente despreparado, né? E hoje em dia o tempo é outro, exige uma qualidade melhor, a concorrência é grande, né? Sem dúvida. Então vocês estão preparados e tal, tem mais informações, mais conteúdo. Isso é muito importante, muito importante. E vocês procurem sempre ler, se informar mais, entendeu? Porque a gente está sempre precisando de mais conhecimento, né? Sim. Isso dá conteúdo para você formar opinião, para você ter ideia, para fazer entrevistas, entender assuntos e tal, né? Assuntos importantes em outras áreas, por exemplo, a economia, eu adoro a economia, porque a economia é a base de tudo, né? Sim. A base de tudo. Sem emprego, nós não somos nada. Verdade. E outra coisa, controlar a inflação. O governo Gastão, o atual governo está dispondo aí a gastar um montão de dinheiro. Vai aumentar a inflação, já foi alertado. Quer dizer, o que é aumentar a inflação? Mercadoria mais cara para nós. Vai sobrar menos dinheiro no nosso bolso. Então essas coisas todas nós temos que acompanhar. Sim. Para saber criticar e cobrar. E outra coisa, viu, gente? Nós temos a obrigação e o compromisso de cobrar os governantes. Porque eles estão lá para atender a gente. Sabe? Eles não estão lá para se servir do cargo, não. Nós temos que eles estão lá para prestar serviço para a comunidade. Então nós temos que cobrar mesmo. É isso aí. Um abraço para vocês, muito obrigado. Fico honrado pela lembrança do Gil Santiago, por vocês me terem a atitude, né? A ousadia de me convidarem. E eu espero ter correspondido à expectativa e estou à disposição para vocês eternamente. Mais uma vez, muito obrigado, Dudu. Agradeço aos meus colegas de mesa e você também que ficou ligadinho conosco até agora. Até o próximo. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Leonardo Rabelo e Gustavo Arsêncio. Coordenação, Gil Santiago.